No meio da feira, sob o sol rachando o chão do sertão, um velho sem braços e sem pernas se arrastava na poeira para comer restos jogados pelo próprio filho. Um filho rico, fazendeiro, respeitado, miserável. O povo via, abaixava a cabeça e fingia não enxergar. Até o dia em que a mulher daquele veterano decidiu que humilhação também cobra preço. E quando Lampião entra na história, o sertão inteiro aprende que certas dívidas não prescrevem. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. Ninguém queria olhar, mas todo mundo via. No meio da feira de serra talhada, entre o cheiro de buchada requentada, couro cru e suor velho, um homem sem braços e sem pernas se arrastava no chão duro, feito bicho ferido. O corpo dele era só tronco e osso, coberto por uma camisa encardida, grudada na pele como culpa antiga. Quando alguém deixava cair um pedaço de pão ou uma moeda miúda, ele se virava com esforço, raspando o peito na terra, puxando o peso do próprio corpo com o que sobrava de força no pescoço. Vixe Maria! Era coisa de embrulhar o estômago. O povo passava, fingia ajeitar o chapéu, coçava o sovaco, arrodeava a cena como quem evita desmantelo. Ninguém dizia nada. Era assim todo dia. Eita gota serena de silêncio pesado. Aquele homem já tinha nome, já tinha história, já tinha sido cabra da peste em tempo de balas unindo. Agora era só o aleijado da feira. Macho véi, diziam uns. Castigo de Deus, cochichavam outros num fuxico danado. O mais danado de tudo não era a miséria. Era saber que aquele resto de gente tinha um filho vivo, forte, cheio de terra, gado e dinheiro. Um fazendeiro arretado, respeitado na redondeza, desses que manda e desmanda, que compra e vende gente como se fosse res. E ainda assim deixava o próprio pai ali no chão, vivendo de migalha. Oxente, isso não era pobreza, era ruindade mesmo. Cabra safado. De vez em quando, um capataz aparecia trazendo um punhado de farinha velha ou um pedaço de carne seca dura, jogava perto do homem e dizia que era a ordem do filho. Nem olhava direito. Fazia aquilo com nojo, como quem joga resto para cachorro. O velho se arrastava, pegava com a boca, mastigava devagar, os olhos fundos cheios de uma coisa que não era só fome, era vergonha, era lembrança. Era o peso de tudo que já tinha sido. Porque aquele homem não nasceu assim. Antes da guerra, antes do sertão virar cemitério de sonhos, ele corria léguas, montava cavalo ligeiro, conhecia cada grota, cada lajedo, cada trilha escondida. Foi soldado de volante, foi jagunço, foi guarda de estrada, conforme o tempo e a necessidade. Lutou quando mandaram, sangrou quando pediram, acreditou quando prometeram. Até o dia em que uma bala maldita, numa emboscada besta, arrancou dele tudo que o mantinha em pé. Braços, pernas, futuro. Tô lascado, pensou naquela noite. E estava mesmo. A mulher dele, Maria das Dores, não largou. Mainha, arretada, de olho firme e boca calada. Foi ela que puxou o corpo do marido para casa. Foi ela que limpou ferida. Foi ela que rezou quando ninguém mais rezava. Quando o filho cresceu e virou homem de posses, ela ainda acreditou que o sangue falava mais alto. Não diga, se enganou feio. O filho virou as costas. Disse que aquele pai só dava prejuízo, que a presença dele manchava o nome da família, que era melhor ficar longe, bem longe. E assim ficou. Na feira, naquele dia, o clima estava estranho. Um mói de gente cochichando, vendedor calado demais, até os bichinhos pareciam inquietos. Um vento seco levantava poeira e trazia rumor antigo, desses que anunciam coisa grande.
Alguém comentou, bem baixinho, que o bando de Lampião tinha sido visto perto do riacho do navio. Outro respondeu, encabulado, que era melhor nem falar esse nome. Mas falaram, sempre falavam. Lampião era medo, mas era também esperança torta, justiça atravessada, castigo para quem abusava demais. Maria das Dores chegou mais tarde, trazendo um pano com restos de comida. Quando viu o marido no chão, rodeado de olhar falso e silêncio covarde, sentiu o peito arder. Ave Maria! Aquilo não dava mais. Ajoelhou perto dele, limpou a poeira do rosto, ajeitou a camisa rasgada. Ele tentou sorrir do jeito torto que dava. Disse para ela se avexar não, que estava tudo bem. Mentira deslavada. Ela conhecia aquele olhar. Era o mesmo de quando ele voltara da guerra, quebrado por dentro. Na outra ponta da feira, 2 homens armados observavam. Não usavam farda, mas o jeito denunciava. Chapéu de couro, cartucheira cruzada no peito, passo firme. Cangaceiros. Não falavam, só olhavam. Um deles cuspiu no chão e murmurou algo que Maria das Dores não ouviu, mas sentiu. Um arrepio subiu pelas costas. Lampião andava perto, muito perto. O velho no chão fechou os olhos por um instante. Lembrou de histórias que ouvira, de homens que tinham sido esquecidos como ele e que um dia viram a justiça chegar de forma torta, sem juiz nem papel. Lembrou do nome que ninguém dizia alto: Lampião, o rei do cangaço, o homem que não perdoava traição nem covardia. Pensou se aquilo tudo ainda fazia sentido. Pensou se alguém em algum canto daquele sertão seco ainda se importava. Maria das Dores se levantou devagar, olhou em volta. Viu o povo, viu o silêncio, viu a vergonha estampada em cada rosto. E ali no meio da feira, com o cheiro de poeira e sangue velho no ar, ela tomou uma decisão que não voltava mais atrás. O sertão ia ouvir falar daquela história, querendo ou não. O nome dele era Anselmo, e naquelas bandas bastava dizer isso para o povo entender. Anselmo das Terras Altas, dono de ruma de chão bom, gado gordo e dinheiro correndo solto feito água em tempo de cheia. O sujeito não vinha de longe. Tinha nascido ali mesmo, naquele sertão rachado, criado no mesmo terreiro onde o pai aprendera a lidar com faca, rifle e palavra empenhada. Mas Anselmo crescera olhando diferente. Onde o pai via honra, ele via atraso. Onde o velho via companheirismo, ele via fraqueza. E quando o dinheiro começou a entrar, foi como se o sangue tivesse secado nas veias. A casa grande dele ficava num alto, arrodeada de cerca boa, curral limpo e capataz armado. Tinha alpendre largo, piso varrido todo dia e até rádio de pilha tocando novidade da capital. Enquanto isso, o pai dormia num canto emprestado, quando dormia, ou num puxado de barro que Maria das Dores insistia em chamar de lar. Anselmo não gostava que o velho aparecesse. Dizia que o povo comentava que aquilo dava fuxico, que manchava a imagem de homem bem-sucedido. Vixe Maria, como se sucesso se medisse pelo abandono. Quando alguém comentava da situação, ele se armava todo. Dizia que já fazia demais, que mandava comida, que não tinha obrigação de sustentar inválido. Cada um com seu destino, falava seco, tomando cachaça boa e ajeitando o relógio no pulso. Cabra danado. O dinheiro tinha virado desculpa para a crueldade. E o pior, o povo engolia. Engolia por medo, por interesse, por costume. "Tu é besta", pensava Maria das Dores, vendo aquilo tudo se repetir. Na feira, Anselmo quase nunca aparecia. Mandava recado, mandava resto, mandava ordem. Quando, por azar, trombava com o pai, fingia não ver. Passava reto, nariz empinado, como se aquele homem no chão não tivesse sido quem lhe ensinou a andar, a falar, a sobreviver. Eita peste! Era traição sem faca, mas doía mais fundo. Naquele dia, depois da feira, um dos capatazes voltou para a fazenda contando que o aleijado tinha causado burburinho, que tinha cangaceiro rondando, que o povo estava estranho, calado demais. Anselmo riu, riso torto, disse que cangaceiro só servia para morrer,
que Lampião não passava de ladrão com fama. "Aqui quem manda sou eu", falou, batendo o copo na mesa. Abestado. No sertão, quem fala alto demais costuma pagar caro. À noite, Anselmo sentou no alpendre, contando dinheiro à luz de lamparina. Notas amassadas, moedas de prata, tudo passado de mão em mão em feira, gado e contrato sujo. Pensou no pai só como incômodo. Pensou na mulher dele, aquela Maria das Dores, como rapariga teimosa que não sabia o seu lugar. Pensou que, se pudesse, mandava os dois embora de vez. Para longe, para o mato, para onde ninguém visse. Era assim que o dinheiro falava dentro dele. Mas o sertão escuta. E naquela mesma noite, longe dali, entre grotas e veredas, homens de couro e cartucheira já comentavam o nome de Anselmo. Comentavam o velho jogado no chão. Comentavam a feira silenciosa. Lampião gostava de ouvir antes de decidir. Gostava de juntar peça por peça, feito quebra-cabeça de injustiça. E quando o nome de um filho que abandona o pai começava a rodar, aquilo acendia coisa antiga. Maria das Dores voltou para casa com o marido carregado no pano, limpou o rosto dele, deu água, ajeitou o corpo no canto. Ele tentou dizer que não valia a pena, que era assim mesmo, que Deus sabia de tudo. Ela não respondeu. Ficou quieta, olhando o fogo baixo da lamparina. Pensava no filho ingrato, no dinheiro maldito, no sertão que ensinava o povo a engolir humilhação. Pensava também nos homens de couro que tinha visto na feira. Aquilo não saía da cabeça dela. O velho fechou os olhos cansado. Dormiu lembrando do tempo em que Anselmo era só um menino correndo atrás de bode, chamando painho com a voz fina. Aquela lembrança doeu mais que qualquer bala. A traição não vinha de fora, vinha de dentro, vinha do sangue. Do lado de fora, o vento soprou forte, batendo na porta de madeira frouxa. Maria das Dores se levantou, amarrou o pano no cabelo e respirou fundo. Não ia chorar. Choro não enche barriga nem devolve dignidade. O que ela sentia agora era outra coisa, era decisão. E quando uma mulher do sertão decide, meu irmão, não tem quem segure. Em algum canto escuro da caatinga, um cangaceiro comentou, quase como quem joga a conversa fora, que Lampião não gostava de filho ingrato. Outro respondeu que o capitão tinha horror à covardia. O fogo estalou, as sombras dançaram. E a história, sem ninguém perceber direito, começava a mudar de rumo. Maria das Dores acordou antes do galo. Não foi fome, nem barulho. Foi o peso no peito, aquele aperto seco que não deixa o corpo descansar. Ficou sentada um tempo, olhando o marido estendido no canto do quarto, respirando com dificuldade, o peito subindo e descendo num ritmo cansado. O lampião ainda ardia fraco, cuspindo fumaça preta. O cheiro de querosene misturado com poeira parecia grudar na pele. Ave Maria! Até o ar parecia pesado demais. Ela se levantou devagar, sem fazer ruído. Pôs água no pote, molhou um pano e passou no rosto do velho. Limpou a boca ressecada, tirou o resto de poeira do pescoço, ajeitou a camisa rota. Ele abriu os olhos por um instante e tentou falar. Ela fez um sinal para ele ficar quieto. Se avexe não. Agora era ela quem precisava pensar. Pensar direito. Durante anos, Maria das Dores tinha engolido coisa demais. Engoliu a guerra, engoliu a mutilação, engoliu a fome, engoliu o desprezo do filho, engoliu o silêncio do povo. Cada dia era uma peia invisível, dessas que não deixam marca na pele, mas quebram por dentro. Só que o sertão ensina uma coisa desde cedo: quem engole demais acaba sufocado, e ela estava perto disso. Saiu para a rua ainda escura. A cidade dormia, mas não em paz. Cachorro latiu ao longe, um bode berrou no curral vizinho e o vento trouxe cheiro de terra seca. Caminhou até a beira do riacho raso, lavou o rosto e olhou o próprio reflexo na água suja. Os olhos estavam fundos, mas acesos. Não era loucura, era lucidez, uma lucidez arretada.
Voltou para casa e começou a separar o pouco que tinham. Um troço aqui, outro ali. Um rosário gasto pendurado na parede chamou a atenção. Maria das Dores segurou ele forte, fechou os olhos e rezou baixo. Não pediu milagre, pediu coragem, pediu caminho, pediu justiça, mesmo que viesse torta. No sertão, justiça direita quase nunca chega. Quando o sol começou a clarear o céu, ela saiu de novo, agora com destino certo. Foi à casa de uma velha conhecida, mulher de muita reza e muito ouvido. Dessas que sabem mais do que falam. A velha abriu a porta com cara de quem já esperava. Oxente, Maria, que foi que houve? Maria não respondeu de imediato. Sentou, respirou fundo e contou tudo. Do começo ao fim. Da feira, da humilhação, do filho, do silêncio, do olhar dos cangaceiros. A velha escutou calada, só balançando a cabeça. Quando Maria terminou, o silêncio caiu pesado entre as duas. Depois de um tempo, a velha falou baixo, quase cochicho. Isso aí não é coisa para justiça de papel, não. Isso é coisa de sertão. Maria sentiu um frio na espinha. Era exatamente o que ela pensava. Perguntou então, sem rodeio, se a velha sabia por onde andava Lampião. A velha arregalou os olhos encabulada. Não diga um nome desses assim não, mulher. Mas depois suspirou. Disse que tinha ouvido coisa, que o bando tinha passado pelas bandas do riacho do navio, que tinha feito arrumação em fazenda de coronel metido a besta. Disse também que Lampião não gostava de injustiça escancarada, principalmente quando envolvia traição de sangue. Falou tudo olhando firme para Maria, como quem mede coragem. Maria se levantou. Agradeceu. Não pediu mais conselho. Quem decide não precisa de permissão. Voltou para casa com passo rápido, coração batendo forte. O marido estava acordado. Olhou para ela e percebeu na hora. Conhecia aquela cara. Conhecia desde os tempos difíceis. Maria, o que tu tá pensando em fazer? Ela se ajoelhou ao lado dele, segurou o rosto dele com cuidado. Tô pensando em parar de aceitar. Só isso. Ele tentou argumentar. Falou do perigo, falou de Lampião, falou de morte. Ela escutou tudo em silêncio. Depois respondeu, calma, mas firme. Morrer, a gente já tá morrendo todo dia. O que fizeram contigo foi pior que bala. Foi desumanidade. E isso eu não vou mais engolir. Passaram o resto da manhã juntos. Ela cozinhou um pouco de feijão ralo. Deu na boca dele com paciência. Cada colherada era um gesto de despedida não dita. Quando terminou, amarrou o pano na cabeça, vestiu a saia mais resistente e colocou o rosário no bolso. O velho segurou o tecido da saia com os dentes, num gesto desesperado. Ela beijou a testa dele. Volto. Se Deus quiser, volto com resposta. Saiu sem olhar para trás. O sol já queimava forte. O caminho até o mato era conhecido, mas perigoso. Maria das Dores andou léguas, passando por cerca, espinho, pedra quente. Trupicou algumas vezes, levantou, seguiu. Pensava no marido, pensava no filho ingrato, pensava no povo calado. Pensava também nos homens de couro que tinha visto na feira. Aquilo era sinal. O sertão manda aviso antes da mudança. No meio do caminho, encontrou um vaqueiro velho, desses que parecem parte da paisagem. Ele parou o cavalo e olhou para ela com curiosidade. Mulher, tu vai para onde com esse passo de quem não tem medo? Maria respondeu sem hesitar. Vou atrás de justiça. O vaqueiro soltou um riso curto. Então teu caminho é pro lado errado, ou pro mais certo. E apontou com o queixo para dentro da caatinga. Mais adiante, já perto do entardecer, Maria sentiu presença antes de ver. Um silêncio estranho, pesado. Parou, respirou. Foi quando ouviu o estalo seco de galho e uma voz firme surgindo do nada. Ô mulher! Se perdeu! Ela gelou por um segundo. Depois levantou a cabeça. Viu o homem de chapéu de couro, cartucheira no peito, olhar atento. Cangaceiro. Não correu, não gritou, só respondeu. Não.
Eu tô me achando. O homem a observou por alguns segundos, avaliando. Viu poeira nos pés, decisão no olhar. Perguntou o nome dela, perguntou o que queria. Maria respirou fundo. Quero falar com Lampião. O cangaceiro estreitou os olhos. Num é todo dia que mulher chega assim pedindo coisa grande sem tremer. Ele assobiou baixo. Outros surgiram do mato, arrodeando. O sertão tinha parado para ouvir. O cangaceiro fez um gesto curto. Vem! O capitão gosta de escutar antes de decidir. Maria das Dores sentiu o coração acelerar. Não era medo, era certeza. O caminho que começara na feira, entre poeira e humilhação, agora entrava no mato fechado. E dali para frente, nada seria como antes. Maria das Dores caminhava no meio deles como quem pisa em terreno sagrado e perigoso ao mesmo tempo. Os cangaceiros seguiam espalhados, camuflados na caatinga feito bicho do mato. Um surgia atrás de um mandacaru, outro brotava do nada por trás de uma pedra quente. Nenhum falava alto. Só o som seco das alpercatas batendo no chão duro e o farfalhar da roupa de couro quebravam o silêncio. Aquilo não era escolta, era teste. Lampião gostava de saber quem aguentava seguir sem pedir arrego. O homem que a abordara primeiro caminhava alguns passos à frente. Chamavam ele de Zé Baiano, cabra invocado, olhar afiado que parecia atravessar a gente. De vez em quando ele virava o rosto e conferia se Maria ainda vinha. Ela vinha, suada, com as pernas queimando, mas vinha firme. Oxente, pensou ele, essa mulher não é qualquer uma, não. No caminho, cruzaram veredas secas, grotas escondidas e um trecho de mata mais fechada, onde o sol mal entrava. Ali o ar era pesado, cheirava a terra velha e couro suado. Maria sentiu o coração bater forte, mas não era medo de morrer. Era medo de voltar de mãos vazias. Pensava no marido largado no canto da casa. Pensava no filho cabra safado contando dinheiro. Pensava na feira inteira fingindo que nada acontecia. Aquilo dava mais força que água. Depois de horas andando, chegaram a um descampado escondido entre serras baixas. O acampamento não era grande, mas era organizado. Redes armadas entre árvores, fogo baixo, armas encostadas com cuidado. Uns homens limpavam cartucheira, outros afiavam faca, outros comiam em silêncio. Um mói de gente, mas tudo no lugar certo. Ali não tinha desmantelo, tinha comando. Maria parou quando viu ele. Lampião estava sentado num tronco grosso, chapéu de couro cheio de medalha, óculos redondos refletindo a luz fraca do fim da tarde. O rosto fechado, marcado de sol e estrada. Não precisava ninguém dizer quem era. O nome vinha junto com a presença. O capitão do cangaço levantou a cabeça devagar e olhou para ela. Olhar comprido, desses que medem a alma da pessoa. Zé Baiano falou primeiro. Curto e seco. Essa mulher veio da feira de Serra Talhada. Diz que tem coisa para lhe contar. Lampião não respondeu de imediato. Ficou observando Maria, da cabeça aos pés. Viu o pano amarrado, o rosto cansado, os olhos firmes. Viu ali coisa que não se aprende em livro. Coragem misturada com desespero. E tu é quem, mulher? A voz dele saiu grave, sem pressa. Maria respirou fundo. Maria das Dores, mulher de um veterano de guerra que o sertão esqueceu. Lampião inclinou um pouco a cabeça. Veterano? Continue. Aqui ninguém interrompe quando a história começa. Ela contou. Não chorou, não gritou. Contou como quem despeja peso antigo. Falou do marido mutilado, da feira, da humilhação, do silêncio do povo. Falou do filho fazendeiro, rico, desalmado, que jogava migalha no chão como se jogasse resto para porco. Cada palavra era dita com cuidado, mas carregada de coisa entalada. O acampamento foi ficando quieto. Até quem estava longe parou para escutar. Vixe Maria! Aquilo era pesado até para homem calejado. Lampião tirou os óculos devagar e limpou com um pano. Quando ela terminou, ficou um silêncio danado. O fogo estalou. Um cangaceiro cuspiu no chão. Outro apertou a correia da cartucheira.
O capitão fechou a cara. Não gostava de filho ingrato, não gostava de covardia e não gostava de jeito nenhum de humilhação pública. O nome do filho, qual é? Perguntou, sem levantar a voz. Anselmo, Anselmo das Terras Altas. Lampião deu um meio sorriso torto. Conhecia o tipo, coronel de dinheiro novo, criado na sombra da miséria alheia. Já tinha ouvido o fuxico daquele homem. Agora tinha contexto. Ele se levantou, andando alguns passos pelo acampamento, mãos cruzadas atrás do corpo. Maria a acompanhava com os olhos. Sabia que aquele homem não decidia por impulso. Lampião era danado, mas não era besta. Cada passo era cálculo, cada silêncio, medida. Teu marido lutou por quê? Ele perguntou de repente. Maria respondeu sem pensar. Lutou porque mandaram. Lutou porque acreditou. Lutou porque disseram que o sertão ia mudar. Lampião parou, virou o rosto para ela. E mudou? Maria engoliu seco. Não. Só mudou quem ficou rico. O capitão respirou fundo, olhou para os homens, olhou para Maria, olhou para o céu que começava a escurecer. O sertão ali parecia escutar também. O que fizeram com teu homem é coisa feia, coisa que o sertão não esquece. Mas tu sabe, mulher, que quando eu me meto, não tem meio termo. Não tem conversa mansa depois. Tem consequência. Maria deu um passo à frente. Sei, e se lascou quem fez. Porque pior que morrer é viver sem dignidade. Se for para pagar, que pague direito. A resposta foi firme, sem tremedeira. Alguns cangaceiros trocaram olhar. Lampião voltou a colocar os óculos. Um leve sorriso cruzou o rosto dele, rápido demais para chamar de alegria. O capitão fez um gesto curto com a mão. Arrumação hoje. Amanhã cedo a gente anda. O nome desse homem não vai ficar só na boca do povo, não. Vai ser dito alto. Maria sentiu as pernas fraquejarem, mas se segurou. Sabia que ali, naquele instante, o rumo da história tinha virado. O nome de Lampião agora caminhava com ela. E quando isso acontece, o sertão inteiro costuma sentir. A noite caiu mansa, mas pesada, como se o céu soubesse que coisa grande tinha sido decidida. O acampamento se ajeitou sem alarde. Fogo baixo, conversa curta, cada um no seu canto. Maria das Dores foi acomodada perto de uma árvore grossa. Deram água, um naco de pão duro e um pouco de carne seca. Comeu pouco. O estômago estava embrulhado demais para aceitar comida. A cabeça, essa sim, fervia. Lampião tinha dito sim, não com palavra bonita, não com promessa vazia. Tinha dito sim do jeito dele, e isso era mais sério que juramento. Lampião se afastou do fogo e chamou alguns homens pelo nome. Zé Baiano, Sabino, Corisco. Gente de confiança. O tom era baixo, mas firme. Falava de caminho, de tempo, de gente que precisava ser vista antes de ser tocada. Não tinha pressa de menino, tinha método de quem conhece o sertão feito palma da mão. Maria observava de longe, sentindo que cada gesto ali era parte de algo maior, algo que vinha sendo construído há muito tempo, bem antes dela aparecer. Quando o capitão voltou, sentou perto dela, mantendo certa distância. Não era homem de aproximação fácil. Olhou para o escuro adiante, como se enxergasse além da mata. Teu marido, como ele se chama mesmo? Maria respondeu. Joaquim. Joaquim do Nascimento. Lampião assentiu devagar. Nome comum. História pesada. O sertão tá cheio de Joaquim esquecido, falou mais para si que para ela. Homens que deram tudo e ficaram com nada. Maria respirou fundo e falou do passado. Contou como Joaquim era antes da guerra, cabra ligeiro, bom de serviço, respeitado. Contou das promessas que fizeram, da mudança que nunca veio. Lampião escutava sem interromper, só o rosto ficando mais fechado a cada frase. Quando ela falou do filho, do dinheiro, do desprezo, o capitão cuspiu no chão. Filho de rapariga, que vira as costas para quem lhe deu o nome, merece aprender cedo. O vento soprou mais forte. Um cangaceiro se levantou para reforçar a guarda. Aquilo não era medo de volante, era costume.
Lampião se virou para Maria. Tu sabe que quando eu chego num lugar, todo mundo aparece. Quem deve, quem teme, quem finge que não é com ele. Não vai ser diferente na tua cidade. Vai ter mói de gente olhando, vai ter reza e vai ter silêncio. Tu aguenta ver o que vai acontecer? Maria pensou no marido, na feira, na poeira grudada na pele dele. Pensou no filho contando dinheiro enquanto o pai se arrastava no chão. Pensou na própria vida sendo engolida devagar. Aguento. O que eu não aguento mais é calar. A resposta saiu firme, sem choro. Lampião a encarou por um tempo longo demais. Depois fez um gesto curto com a cabeça. Então tu vai junto. Quero teu marido vendo que o sertão ainda tem memória. A madrugada passou em claro. Maria dormitou pouco, acordando a cada estalo de galho, a cada ruído distante. Em sonhos curtos e quebrados, via a feira, via o marido, via o filho com o rosto borrado pelo medo. Quando o céu começou a clarear, o acampamento já se mexia. Homens ajustando alpercata, conferindo arma, amarrando pano no chapéu. Tudo em silêncio, sem arrumação desnecessária. Aquilo não era fuga nem ataque impulsivo. Era a ida certa. Lampião montou primeiro. O cavalo era ligeiro, acostumado com estrada e tiro. O capitão deu ordem curta. Ninguém cantou, ninguém fez bravata. Partiram como sombra, entrando na caatinga ainda molhada de orvalho. Maria seguia numa montaria simples, guiada por um dos homens. O corpo doía, mas o espírito estava mais firme que nunca. Sabia que cada passo dali em diante era sem volta. No caminho, cruzaram povoados pequenos, casas de barro, roça sofrida, gente que via de longe e se escondia. Outros olhavam com respeito misturado com medo. Lampião não parava, só observava. Aquela gente toda fazia parte do julgamento também, mesmo sem saber. A justiça que ele aplicava precisava de testemunha. Precisava ser vista para fazer efeito. Antes do meio-dia, pararam perto de uma grota para água e descanso curto. Lampião chamou Maria de lado. Perguntou mais do filho. Queria saber de hábitos, de horários, de quem andava com ele. Maria respondeu tudo o que sabia. Falou da casa grande, dos capatazes, do jeito arrogante. Lampião escutava como quem monta mapa invisível. Cada detalhe era peça. O capitão então falou do plano sem entrar em detalhe demais. Disse que não ia tocar na casa à noite, não era coisa de emboscada, era coisa de luz do dia, de praça cheia, de todo mundo vendo. Maria sentiu um arrepio. Aquilo ia ser grande, ia ser lembrado. Lampião não queria só punir, queria ensinar. E o sertão aprende melhor quando a lição é pública. Voltaram a andar. O sol castigava, mas ninguém reclamava. No fim da tarde, chegaram perto da cidade. Não entraram. Fizeram pouso escondido, arrodeando por fora. Lampião mandou 2 homens sondar. Voltaram com a confirmação. A feira ia acontecer no dia seguinte. Anselmo estaria lá, como sempre, mandando e desmandando, mostrando dinheiro e poder. Lampião fechou a cara. Melhor assim. O palco estava montado. Maria sentou numa pedra, o corpo cansado, mas o coração acelerado. Pensou no marido, sozinho, esperando. Lampião percebeu o olhar dela. Amanhã cedo a gente busca ele. Quero ele na frente. Quero ele vendo tudo. Maria assentiu, os olhos marejados, mas sem lágrima cair. Aquilo não era tristeza. Era alívio misturado com medo do que vinha. A noite caiu outra vez. Os homens se espalharam em vigília. Lampião ficou acordado, limpando a arma com cuidado, como quem se prepara para algo solene. Maria observava à distância. Via ali não só um cangaceiro, mas um líder moldado por injustiça, estrada e sangue. Um homem que carregava nas costas a raiva e a esperança de um sertão inteiro. Quando o silêncio ficou mais pesado, Lampião falou baixo, quase como se conversasse com a noite. Amanhã esse filho vai aprender que dinheiro não apaga vergonha. E quando o sertão aprende, não esquece.
Maria fechou os olhos por um instante. O vento trouxe cheiro de poeira e mudança. A história já estava andando sozinha. E ninguém mais tinha como segurar. O dia ainda nem tinha clareado direito quando o Lampião se levantou. Não precisou chamar ninguém. Um por um, os homens foram acordando, como se o corpo soubesse antes da cabeça que era a hora. O sertão estava quieto demais. Nem passarinho se atrevia a cantar. Aquilo era sinal, coisa grande estava para acontecer. Lampião caminhou até onde Maria das Dores estava sentada, abraçando os joelhos. O rosto dela estava cansado, mas o olhar seguia firme, arretado, daquele tipo que não volta atrás. Ele falou baixo, sem rodeio. Hoje ninguém corre, hoje ninguém se esconde. O que vai acontecer precisa de testemunha. Maria assentiu. Sabia disso desde o momento em que entrou na caatinga. Antes de qualquer movimento, Lampião reuniu os homens em roda. Falou pouco, mas falou certo. Disse que não era dia de saquear, nem de espalhar medo sem motivo. Era dia de cobrar conta antiga. Dia de mostrar que o cangaço não vivia só de bala, mas de palavra e consequência. Quem errasse, quem se excedesse, respondia ali mesmo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos entenderam. Não era mais uma investida, era um recado. O primeiro passo foi buscar Joaquim. 2 homens seguiram com Maria até a tapera onde ele vivia. O velho estava acordado, olhando o teto de barro, como se pressentisse algo. Quando viu os cangaceiros entrando, não se assustou. Apenas fechou os olhos por um segundo. Oxente. Então era verdade. Maria se ajoelhou ao lado dele, explicou tudo com poucas palavras. Disse que Lampião queria que ele fosse visto, não escondido. Joaquim tentou negar. Falou que não queria mais confusão, que já tinha passado vergonha demais. Maria segurou o rosto dele. Confusão já tem. Agora vai ter resposta. Os cangaceiros improvisaram uma rede forte, amarraram com cuidado, sem brutalidade. Joaquim foi colocado ali como quem é levado não para a morte, mas para acerto de contas. No caminho até a cidade, o povo começou a perceber. Porta abrindo devagar, olho espiando por fresta, gente cochichando. Não diga. Lampião vinha vindo e vinha trazendo o aleijado da feira. Lampião entrou na cidade quando o sol já começava a subir. Não entrou atirando, não entrou correndo. Entrou andando, firme, com os homens espalhados, arrodeando a praça. A feira começava a se formar. Barraca de farinha, de couro, de rapadura, um mói de gente. O povo congelou. Vixe Maria! O tempo pareceu parar. Anselmo ainda não tinha chegado. Lampião sorriu de canto. Melhor assim. Mandou colocar Joaquim bem no centro da praça, perto do mesmo lugar onde costumava ficar se arrastando. O contraste era grande demais para não doer. Um homem mutilado, agora cercado de arma, respeito e silêncio. Maria ficou ao lado dele, segurando a mão inexistente, como se o gesto bastasse. Quando Anselmo apareceu, montado em cavalo bom, roupa limpa, chapéu novo, demorou alguns segundos para entender. Primeiro achou que era alguma arrumação de volante. Depois viu o chapéu estrelado, os óculos, o couro, aí o sangue gelou. Eita peste, Lampião. Tentou virar o cavalo, mas já era tarde. 2 cangaceiros fecharam a saída. Lampião deu um passo à frente. Chamou pelo nome, alto, para todo mundo ouvir. Anselmo das Terras Altas. O fazendeiro engoliu seco. Nunca o nome dele tinha soado tão pesado. Lampião não gritou. Falou calmo, como quem ensina. Disse que tinha ouvido história feia. História de pai jogado no chão, de filho rico virando as costas. Disse que o sertão não esquece traição de sangue. Cada palavra parecia bater na cabeça do povo como lapada seca. O silêncio era tanto que dava para ouvir o pano das barracas balançando. Anselmo tentou falar. Gaguejou. Disse que aquilo era assunto de família. Lampião cortou na hora. Quando a humilhação vira espetáculo, deixa de ser assunto de casa, vira assunto do sertão inteiro.
Um murmúrio correu pela praça. Gente assentindo, gente rezando, gente com medo. Lampião mandou que descessem Anselmo do cavalo, não com violência desnecessária, com firmeza. O fazendeiro suava, o rosto pálido. Pela primeira vez, parecia pequeno. Lampião apontou para Joaquim. Reconhece esse homem? Anselmo demorou a responder. Quando falou, a voz saiu fraca. Reconheço. Esse homem é teu pai. E o que tu fez com ele? Anselmo tentou justificar. Falou de gasto, de vergonha, de fraqueza. Cada desculpa soava pior que a outra. Lampião ouvia, a cara fechada. Quando o fazendeiro terminou, o capitão falou a frase que fez a praça inteira estremecer. Dinheiro nenhum compra o direito de pisar no próprio sangue. Lampião então anunciou que ali não tinha juiz de papel nem delegado comprado. Ali tinha sertão. E no sertão, quem humilha paga do mesmo jeito que fez. O julgamento não ia ser escondido. Ia ser visto. Maria sentiu o coração bater forte. Joaquim fechou os olhos. O povo prendeu a respiração. Lampião olhou em volta, garantindo que todos estivessem vendo. Isso aqui é para ninguém esquecer. Hoje, esse homem aprende o peso da vergonha que espalhou. E quem fizer igual, aprende também. O vento soprou forte, levantando poeira. A lição estava prestes a começar. A poeira levantada pelo vento rodopiava no meio da praça como se o próprio sertão estivesse inquieto. Ninguém se mexia, nem vendedor, nem freguês, nem curioso. Só os cangaceiros, espalhados em posição calculada, quebravam a imobilidade com passos curtos e atentos. Lampião gostava daquele silêncio. Silêncio de quem sabe que coisa séria vai acontecer. Silêncio de julgamento. Mandou que trouxessem um banco velho, desses usados em feira para vender galinha. Colocaram bem no centro. Não era trono, não era altar. Era símbolo, símbolo de exposição. Joaquim foi acomodado ali na rede improvisada, à vista de todos. O mesmo homem que antes era ignorado agora era o centro da praça. O povo engoliu seco. Muitos reconheciam, muitos tinham fingido não ver. Agora viam. Anselmo foi colocado de frente, de pé, mas cercado. A postura dele já não era a de antes. O chapéu foi tirado da cabeça. O olhar fugia. Suava feito pé de cana em dia quente. Tentava manter pose, mas o corpo traía. Lampião observava tudo, sem pressa. O capitão sabia que vergonha começa antes da punição. O burburinho cresceu. Gente cochichando, mulher rezando baixo, homem passando a mão no rosto. Um menino puxou a barra da saia da mãe e perguntou o que estava acontecendo. Ela tapou a boca dele na hora. Isso não é coisa para criança, não. Mas era. Era coisa para todo mundo aprender. Lampião falou de novo, agora andando devagar, arrodeando os dois homens. Contou em voz alta a história que Maria das Dores tinha lhe contado no mato. Não exagerou, não enfeitou. Falou simples, direto. Disse como Joaquim tinha perdido o corpo na guerra. Disse como foi jogado na feira. Disse como o próprio filho mandava resto para ele, como se manda comida para cachorro. Cada frase era uma lapada. O povo se mexia desconfortável. Aquilo também era culpa coletiva. Quando terminou, Lampião parou na frente de Anselmo. Perguntou se aquilo era mentira. O fazendeiro tentou negar uma parte, amenizar outra. Falou que mandava comida, que ajudava do jeito dele. Lampião não levantou a voz, só respondeu: ajuda que humilha não é ajuda, é castigo. Mandou então que trouxessem um saco de pano. De dentro tiraram moedas, pedaços de pão seco, restos de comida. Tudo aquilo foi espalhado no chão da praça, bem aos pés de Anselmo. Um murmúrio de espanto correu. Maria das Dores sentiu o estômago revirar. Sabia o que vinha, mas mesmo assim doía ver. Lampião explicou, olhando para o povo: esse homem vai sentir o que fez. Não com bala, não com faca, com vergonha, com o mesmo desmantelo que espalhou. Mandou que amarrassem Anselmo pelos pulsos e tornozelos, sem brutalidade, mas firme. O fazendeiro começou a tremer.
Tentou gritar, mas a voz falhou. Cabra valente só é valente até perder o chão. Lampião se abaixou perto dele. Falou baixo, mas quem estava perto ouviu. Tu botou teu pai para se arrastar por comida. Hoje tu vai se arrastar para entender o peso disso. Anselmo tentou resistir, mas foi colocado no chão, de barriga para baixo, na poeira quente da praça. O contraste era cruel demais para ignorar. O homem que mandava agora estava no pó. Lampião deu um passo para trás e levantou a voz. Ninguém toque. Isso aqui é lição. Anselmo foi solto das amarras dos braços, mas as pernas continuaram presas. Os cangaceiros espalharam as moedas e o pão mais longe, obrigando o corpo dele a se mover. A ordem foi simples. Vai buscar, como teu pai buscava. O fazendeiro começou a se arrastar, primeiro devagar, depois com desespero. A roupa limpa foi ficando suja, rasgada. A poeira colava no rosto, entrava na boca. O povo assistia, alguns com nojo, outros com satisfação contida, outros chorando em silêncio. Era pesado, era real. Era impossível fingir que não estava acontecendo. Lampião caminhava ao redor, controlando o ritmo. Não deixava virar espancamento, nem espetáculo gratuito. Cada movimento era medido. Quando Anselmo alcançava uma moeda, Lampião mandava afastar outra. A lição não era rapidez, era permanência, era fazer o tempo pesar. Maria das Dores segurava o rosário com força. Joaquim, na rede, mantinha os olhos abertos, mas não havia alegria ali. Só uma tristeza funda, misturada com alívio estranho. Ele não queria vingança, queria dignidade. E aquilo, por mais duro que fosse, devolvia um pedaço dela. Depois de longos minutos, Anselmo já mal se mexia. O corpo cansado, a respiração falha. Lampião levantou a mão, parou. O povo suspirou, como quem volta a respirar depois de mergulho longo. O capitão olhou para o fazendeiro no chão. Aprendeu? Anselmo não respondeu. Só chorava, encabulado, a cara enterrada na poeira. Lampião então fez Anselmo levantar de joelhos. Falou para ele olhar para o pai. Olha bem, esse homem te ensinou a ficar de pé. Hoje tu caiu por escolha tua. O silêncio era absoluto. Até o vento parecia ter parado. Lampião virou-se para o povo. Isso aqui não é só para esse cabra. É para todo mundo que acha que dinheiro compra tudo. No sertão não compra honra, nem apaga vergonha. A praça inteira escutava. A lição estava dada, mas ainda não tinha acabado. Lampião fez um gesto curto. Mandou que desatassem Anselmo completamente. O povo achou que tinha terminado, mas o capitão ainda tinha coisa para dizer. Olhou para Maria, olhou para Joaquim e falou a frase que fez o coração de muita gente gelar. Agora falta o preço final. O silêncio que caiu depois das palavras de Lampião foi diferente de tudo que já tinha se espalhado naquela praça. Não era só medo, era expectativa. Um aperto no peito coletivo, como se todo mundo soubesse que ainda faltava alguma coisa para fechar a conta. O vento voltou a soprar, arrastando a poeira em círculos baixos, batendo nos tornozelos de quem assistia. Ninguém arredou o pé, nem ousava. Lampião caminhou até Joaquim, ajoelhou-se um pouco, ficando na altura do rosto dele. Não falou alto, falou como quem fala para homem de honra. Tu passou vergonha demais, cabra. Não por culpa tua, mas porque te tiraram o direito de ser visto como gente. Hoje isso acaba. Joaquim piscou devagar. A garganta travou. Maria das Dores sentiu as pernas moles, mas não desviou o olhar. Lampião se levantou e virou-se para Anselmo. O fazendeiro ainda estava de joelhos, coberto de poeira, a roupa fina grudada no corpo suado. Não parecia mais dono de nada. Parecia um homem quebrado, encabulado, olhando para o chão como quem perdeu o rumo. Lampião esperou ele erguer a cabeça. Quando isso não aconteceu, puxou pelo queixo, firme, sem violência gratuita. Olha para mim quando eu falo contigo. O capitão respirou fundo. Aqui não tem tiro hoje, não tem morte,
porque morte às vezes é descanso, e tu ainda tem coisa para pagar vivo. Um murmúrio correu pela praça. Uns suspiraram aliviados, outros franziram a testa. Lampião continuou: a vergonha que tu espalhou não se paga com bala, nem com sangue, se paga com perda. Lampião fez sinal. 2 cangaceiros trouxeram um saco pesado e jogaram no chão. De dentro começaram a sair documentos, papéis, dinheiro amarrado em pano, recibo de compra de terra, anotação de dívida. Era a vida material de Anselmo, o poder dele resumido ali. O povo arregalou os olhos. Vixe Maria! Aquilo era coisa grande. Lampião falou alto para todo mundo ouvir. Esse dinheiro aqui não é meu, não é do cangaço, é do homem que tu tentou apagar. Mandou separar uma parte boa, suficiente para garantir comida, remédio e respeito a Joaquim pelo resto da vida. Não era esmola, era devolução. O povo murmurava, uns assentindo, outros chorando. Maria sentiu o peito arder. Não era alegria, era justiça dura, daquelas que doem. Lampião virou de novo para Anselmo. O resto tu perde. Terra que tu ganhou explorando, usando medo e humilhação. A partir de hoje tu não manda mais nada aqui. Um cabra tentou protestar do meio da multidão, ligado aos interesses do fazendeiro. Lampião lançou um olhar só. O homem se calou na hora. Se lascou. O capitão então chamou Joaquim pelo nome, alto para todo mundo ouvir. Joaquim do Nascimento. Esse homem aqui não é aleijado, é veterano, é pai, é sertanejo. A praça inteira escutava. Alguns baixaram a cabeça, outros fizeram o sinal da cruz. Joaquim chorou em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, não de vergonha, mas de reconhecimento. Lampião mandou trazer uma cadeira firme. Colocaram Joaquim sentado, ereto, no centro. Maria ficou ao lado, segurando o pano dele. Anselmo foi obrigado a se levantar e ficar de pé, alguns passos atrás. O contraste era claro. Quem antes mandava, agora assistia. Quem antes era ignorado, agora era visto. Lampião falou por último, como quem fecha a sentença. O sertão vive de exemplo. Hoje, esse exemplo está dado. Quem abandona pai, mãe, velho, inválido, aprende que dinheiro não protege. Quem humilha em público, paga em público. E quem cala diante da injustiça, vira cúmplice. O capitão fez um gesto final com a mão. Era hora de ir. Os cangaceiros começaram a se mover, se espalhando, recolhendo arma, ajeitando cartucheira. Nada de correria, nada de festa. Justiça não se comemora, se cumpre. Antes de montar, Lampião se aproximou de Maria das Dores. Falou baixo. Cuida dele. Agora ninguém mexe mais. Se mexer, tu sabe onde me achar. Maria assentiu, os olhos marejados, mas firmes. Não agradeceu. Não precisava. Aquilo não era favor. Era acerto. Lampião montou. Olhou a praça uma última vez. Viu medo, viu respeito, viu vergonha coletiva, viu aprendizado. Deu um leve toque no cavalo. O bando começou a se afastar, sumindo pelas ruas, depois pela estrada de terra, até virar sombra outra vez. O povo só começou a respirar quando o último cangaceiro desapareceu. Alguns correram para perto de Joaquim, outros foram embora em silêncio, com a cabeça cheia. Anselmo ficou parado, imóvel, sentindo o peso do que tinha perdido. Não era só dinheiro, era nome, era posição. Era o lugar que achava garantido. Maria das Dores se ajoelhou ao lado do marido, limpou o rosto dele com o pano. Ele sorriu fraco, não precisava dizer nada. O sertão tinha falado por eles, e enquanto o sol começava a descer, pintando a praça de um amarelo triste, uma certeza se espalhava no ar. Naquela terra, ninguém ia esquecer o dia em que Lampião devolveu dignidade a um homem esquecido. Mas ainda faltava o que vinha depois, porque toda justiça deixa rastro. E rastro, no sertão, nunca some fácil. Quando o último cangaceiro sumiu na curva da estrada, a praça continuou imóvel por alguns instantes, como se ninguém soubesse direito como voltar a respirar.
Depois, o sertão fez o que sempre faz. Começou a se mover devagar. Um passo aqui, outro ali. Gente se aproximando de Joaquim com cuidado, como quem chega perto de coisa sagrada. Não era mais o homem que se arrastava na poeira. Agora era alguém que tinha sido visto, reconhecido. Isso muda tudo. Maria das Dores ajeitou o pano no colo do marido e agradeceu em silêncio cada rosto que se aproximava sem pena, só com respeito. Um vizinho trouxe água fresca, outro ofereceu um pedaço de rapadura. Uma mulher mais velha fez o sinal da cruz e murmurou uma reza. Ninguém falava alto. O aprendizado ainda estava assentando. Anselmo foi ficando sozinho. Primeiro, os aliados se afastaram, um por um. O medo tem disso. Ele troca de lado rápido. Os capatazes evitaram o olhar. Alguns largaram o serviço no mesmo dia. Sabiam que o poder dele tinha rachado. No sertão, quando o nome perde força, tudo desanda junto. Terra sem respeito vira poeira. Na casa grande, naquela noite, o silêncio foi pesado. Não teve visita, não teve conversa. O dinheiro ainda estava lá, parte dele, mas parecia inútil. Cada moeda lembrava o chão da praça. Cada papel lembrava a voz de Lampião. Anselmo não dormiu. Quando fechava os olhos, sentia a poeira na boca, o olhar do pai, o peso da vergonha. "Tu é lascado", repetia em pensamento, sem coragem de dizer em voz alta. Joaquim voltou para casa carregado, mas não como antes. O corpo continuava quebrado, mas o jeito era outro. Maria arrumou o quarto com mais cuidado, limpou o chão, trocou o pano da cama, acendeu vela. Não era luxo, era dignidade retomada. Pela primeira vez em muito tempo, Joaquim dormiu sem aquele nó no peito. Não porque tudo estava resolvido, mas porque o pior já tinha passado. Nos dias seguintes, a cidade mudou. Não foi de uma vez. Mudança no sertão é lenta, mas é funda. O povo passou a olhar diferente. Quem antes desviava o caminho, agora parava para cumprimentar. Chamavam Joaquim pelo nome, perguntavam se precisava de algo. Maria das Dores notava. Aquilo era novo. Aquilo era resultado. Anselmo tentou reagir, tentou mostrar força. Foi à feira dias depois, montado no mesmo cavalo. Mas não era mais igual. As conversas cessavam quando ele passava. Os olhos baixavam, mas não por respeito. Era por desconforto. O sertão não esquece rápido. E quem é marcado em praça aberta carrega a marca por muito tempo. Alguns diziam que ele ia embora, tentar vida em outra cidade. Outros diziam que ficaria, pagando a conta todo dia em silêncio. Seja como fosse, o poder dele nunca mais foi o mesmo, porque poder no sertão não é só dinheiro, é nome limpo. E o nome de Anselmo agora vinha sempre acompanhado de fuxico e lembrança amarga. Maria das Dores passou a cuidar do marido com outra postura, não mais como quem implora, mas como quem protege algo valioso. Organizava a casa, resolvia coisa pequena, conversava com gente que antes não ousava chegar perto. A mulher que atravessou a Caatinga tinha voltado diferente. O sertão tinha moldado ela de vez. De vez em quando, alguém perguntava por Lampião. Onde andava? Se voltava. Maria nunca respondia demais. Dizia só que justiça, quando passa, não costuma avisar duas vezes. O povo entendia e respeitava. Joaquim, nas tardes mais quentes, ficava olhando a estrada, não esperando o cangaço, mas lembrando. Pensava no passado, no filho, na guerra. Pensava também no dia em que foi visto de verdade. Aquilo não apagava a dor, mas dava sentido. E às vezes isso basta para continuar. O sertão seguiu. A feira voltou a barulhar. O comércio rodou. Mas algo tinha mudado no fundo. Um limite invisível tinha sido traçado. Ninguém mais achava normal humilhar velho, aleijado, pobre. Não porque ficaram bons, mas porque aprenderam o preço. E preço alto assusta. E enquanto a vida seguia, longe dali, Lampião e seus homens continuavam estrada, poeira e emboscada.
Não sabiam como aquela história ia ser contada, nem se importavam. O cangaço não vivia de aplauso, vivia de rastro. Mas no fundo do sertão, naquela cidade pequena, toda vez que alguém pensava em passar dos limites, lembrava do dia em que um homem sem braços nem pernas foi colocado no centro da praça. E lembrava também do outro homem, rico e poderoso, arrastado pela própria vergonha. A justiça tinha passado, não como lei escrita, mas como aviso. E no sertão, aviso dado uma vez não precisa ser repetido. O tempo seguiu andando, como sempre anda no sertão, sem pedir licença a ninguém. O sol continuou rachando o chão, a seca continuou castigando, a feira continuou acontecendo toda semana. Mas quem viveu aquele dia nunca mais enxergou a cidade do mesmo jeito. A praça já não era só lugar de venda e fuxico, virou memória, virou aviso. A história começou a correr de boca em boca, primeiro baixa, cochichada, depois mais solta, em roda de conversa, em porta de venda, em noite de lua cheia. O povo não falava alto, mas falava. Falava do velho Joaquim, do filho ingrato, da mulher que atravessou o mato atrás de justiça. Falava de Lampião, chegando sem bala, sem tiro, só com palavra e consequência. Num era todo dia que o sertão via aquilo. Joaquim viveu mais quieto, mas viveu melhor. O dinheiro que lhe foi devolvido garantiu comida certa, remédio quando precisava, respeito quando saía de casa. Não virou homem rico, nem queria. Virou homem visto. E isso, para quem tinha sido apagado, era tudo. Maria das Dores seguia ao lado dele, firme, resoluta, carregando no corpo as marcas da travessia e na cabeça a certeza de que fez o que precisava ser feito. Anselmo nunca mais foi o mesmo. Alguns diziam que ficou seco por dentro, como terra que não aceita mais chuva. Outros diziam que ainda pagava promessa, tentando se livrar da vergonha. O fato é que o nome dele nunca mais foi dito sem peso. Onde antes havia respeito forçado, agora havia silêncio desconfiado. O sertão cobra caro quem trai o próprio sangue. Lampião seguiu estrada. Passou por outras vilas, outras grotas, outros conflitos. Fez justiça onde achou que devia, ignorou onde não viu motivo. O tempo do cangaço também era contado. Mas naquela cidade, o nome dele ganhou outro contorno. Não era só medo, era lembrança de limite. Maria das Dores, às vezes, sentava na porta de casa ao entardecer e olhava o horizonte. Pensava no dia em que decidiu não calar. Pensava no risco. Pensava no quanto quase desistiu. O sertão não recompensa quem é fraco, mas também não perdoa quem é covarde. Ela tinha aprendido isso do jeito mais duro. O povo também aprendeu. Não virou santo, não virou justo de repente, mas passou a pensar duas vezes antes de humilhar, antes de virar o rosto, antes de fingir que não viu, porque entendeu que silêncio também é escolha. E escolha também tem consequência. Anos depois, quando alguém perguntava de onde vinha aquela mudança miúda no jeito do povo, sempre tinha um mais velho que respondia, coçando a barba. Isso começou no dia em que Lampião botou um filho ingrato no chão da praça. E quem escutava, escutava em silêncio, respeitando. O sertão não escreve história em papel. Escreve em memória. E aquela história ficou. Ficou no chão batido da praça, nas paredes da casa de barro, no olhar firme de Maria das Dores, no silêncio pesado de Anselmo. Ficou como aviso para quem viesse depois. Porque no sertão pode até faltar água, pode faltar justiça de juiz, pode faltar tudo. Mas quando a conta chega, ela chega completa. E ninguém, nem rico, nem poderoso, nem filho ingrato, escapa do peso da própria vergonha. E assim o tempo seguiu, carregando poeira, levando nomes, criando outras histórias. Mas essa ficou. Porque foi o dia em que o sertão lembrou que dignidade não se arrasta no chão. E quando alguém tenta arrastar, o sertão inteiro cobra.